Meu nome é Hamilton. O que eu vou contar aconteceu comigo há muitos anos. Naquela época eu morava no interior do Rio de Janeiro. Meu trabalho estava precisamente perto de uma ponte que passava por cima de um córrego. Para ir de casa para o trabalho, tínhamos que usar um túnel de passagem subterrânea para pedestres. Naquele túnel havia várias lojas e eu costumava comer todos os dias em uma dessas lojas porque não tinha tempo para comer em casa. Sempre estava com pressa, assim como algumas pessoas que tinham que trabalhar à noite ou sair muito tarde do trabalho. Chegaram a me comentar sobre um manequim que passava pelas ruas, mas eu nunca acreditei nessas lendas. Normalmente eu saía do trabalho entre as 7 e 8 horas da noite. Quando havia muitas atividades, eu poderia sair do trabalho às 9 horas da noite, e quando era fim de mês, o mais cedo que eu saía era às 11 horas. Perto dessa passagem subterrânea, costumava haver pessoas em situação de rua. Eu me tornei amigo de um deles. Nunca soube o nome dele, mas o chamavam de Chapeleiro. Meu amigo Chapeleiro já era um homem mais velho. A história dele de como acabou na rua era meio triste. Ele havia herdado uma fortuna enorme, mas a sua família, com o objetivo de ficar com todo o dinheiro, o fizeram passar por louco para interná-lo em um centro psiquiátrico. Ele conseguiu escapar, mas não tentou recuperar o que era seu por direito, e por isso vivia na rua. Todo fim de mês, eu chegava à passagem subterrânea por volta das 11 horas da noite, e lá estava meu amigo, o Chapeleiro. Ficava lá esperando até certa hora da noite para ter certeza de que eu cruzaria aquele túnel são e salvo. Me parecia um gesto muito nobre da parte dele. Ele realmente se preocupava comigo. Naquelas horas, já não queria mais conversar comigo. Ele só queria que eu me apressasse para chegar em casa. Naquela área havia muita insegurança, mas essa não era a razão pela qual meu amigo queria que eu me apressasse em cruzar. Da primeira vez que perguntei sobre isso, ele disse que não era precisamente para me preocupar em ser assaltado. Ele também me disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Se você estiver aqui à meia-noite, quando ouvir passos, vá implorar a Deus para que seja um ladrão. Isso me pareceu um aviso bastante estranho, mas o chapeleiro nunca quis ser mais específico comigo sobre isso. Naquela época falava-se que em toda aquela área, que incluía o prédio onde eu trabalhava, na passagem subterrânea, em toda aquela área, havia desaparecimentos durante a madrugada. Também diziam que de vez em quando apareciam corpos ou pedaços de corpos em diferentes lugares. Havia pessoas que afirmavam que era por causa de uma matilha de cães selvagens que viviam na mata e que iam até aquela área procurar comida. Mas também havia outra teoria. Algumas pessoas diziam que, de fato, a criatura responsável por tantos desaparecimentos quanto pelas mortes vinha da mata mais ao fundo, mas não se tratava de uma matilha de cães, e sim de um lobisomem. Essa teoria não me surpreendia. Não era de longe a coisa mais estranha que eu já tinha ouvido sobre a floresta. Alguns anos antes, houve um desaparecimento na caverna ao lado do bosque e diziam que dentro da caverna havia um portal que levava até o inferno. Por isso, não tinham conseguido encontrar os corpos dos desaparecidos. Além disso, também eram abundantes as histórias de chupa-cabras e aparições. Inclusive haviam pessoas que afirmavam ter visto entre as árvores da floresta uma mulher vampira. E era por todas essas histórias que a ideia de que um lobisomem saísse da floresta para caçar na área daquele túnel não me parecia absurda. Com o passar do tempo, eu fui notando pequenos detalhes que me faziam considerar que aquilo do lobisomem poderia ser verdade. Coisas como, às vezes, haver marcas estranhas nas paredes do túnel ou amassados nas grades e cercas. Eu tinha um amigo que trabalhava como motorista de van. Ele jurou que uma vez vários passageiros, incluindo ele, conseguiram ver como uma pessoa estava sendo perseguida por uma criatura muito grande e peluda. Aquela pessoa estava correndo em direção ao metrô. Também houve uma vez que o motorista de um ônibus disse ter atropelado um animal enorme. Ele o descreveu como um cachorro que andava sobre duas patas. Com medo, ele não desceu para verificar, mas quando estava se afastando do local, conseguiu ver que aquele animal estava se transformando em uma pessoa. Em uma certa ocasião, eu teria que sair do trabalho depois das 11 horas da noite. O mais provável
era que eu chegasse à passagem subterrânea exatamente à meia-noite. Nos avisaram alguns dias antes. Assim que soube, comentei com meu amigo o chapeleiro. Ele estava muito preocupado e me disse para não trabalhar naquele dia ou sair um pouco mais cedo. Eu disse que não podia. Respondi que não podia fazer nenhuma coisa nem outra, que eu precisava do dinheiro e não queria correr o risco de perder o emprego. Então, como eu já estava ciente do que se dizia sobre o lobisomem, perguntei sobre os avisos que ele me dera tinha algo a ver com aquela criatura. Meu amigo me disse que já tinha visto uma vez e quase morreu por isso, porque aquele lobisomem não gostava que ninguém o visse e atacava todos os que eram testemunhas de sua existência. Ele levantou um pouco a camiseta e mostrou algumas marcas que tinha. Disse que foram feitas pelo lobisomem e que tinha sobrevivido porque estava usando um colar de São Miguel Arcanjo. Então ele tirou aquele colar e me deu, e disse que com aquilo eu estaria seguro. Pediu-me para não tirá-lo por nada e devolvê-lo depois daquela noite. Chegou o dia em que tive que sair muito tarde do trabalho e consegui chegar em casa sem ver ou ouvir nada fora do normal. No dia seguinte, que era domingo, eu não trabalhava. Fui procurar meu amigo, o chapeleiro, e não o encontrei. Perguntei a todos os moradores de rua se alguém o tinha visto, mas a maioria ignorou as minhas perguntas. Houve um que me respondeu, disse que o lobisomem o tinha procurado e o levado. Pensei que ele estava brincando comigo, mas então chegou outro homem e me disse que era verdade, que ele também tinha visto o lobisomem o levar. Perguntei por que o lobisomem teria ido procurá-lo especificamente. Ambos me disseram que aquele lobisomem não gostava de testemunhas. Desde que meu amigo, o chapeleiro, o viu, a criatura tentou matá-lo, mas não conseguiu. Eles não sabiam o que, mas estavam certos de que algo tinha acontecido para que o lobisomem finalmente tivesse conseguido cumprir a sua missão. Era o colar de São Miguel Arcanjo. Era uma coincidência grande demais. Justo quando ele me emprestou, foi quando o lobisomem o matou. Meu amigo tinha morrido para me proteger, me fazia sentir horrível. O primeiro pensamento que passou pela minha cabeça foi buscar vingança. Mas era uma loucura, não se tratava de uma pessoa ou mesmo de um animal. Era um demônio que eu teria que enfrentar e seria uma morte certa. Como a vingança estava descartada, pelo menos eu queria ver o lobisomem com os meus próprios olhos, só para ter certeza absoluta de que ele tinha matado meu amigo. Deixei passar uma semana para pensar bem nas coisas. Talvez se as emoções se acalmassem, eu mudasse de ideia, mas não foi o caso. Chegou o sábado e eu ansiava para ver aquele monstro. Saí do trabalho quase às 10 horas. Fui procurar um lugar para comer e passei lá todo o tempo que pude. Era quase meia-noite quando saí da barraca de comida. Decidi que faria o caminho mais longo. Em vez de ir direto para o túnel, eu daria a volta por cerca de 1 quilômetro e chegaria ao outro lado da passagem subterrânea. Assim, eu poderia cobrir mais distâncias e teria mais chances de ver o lobisomem. Se eu caminhasse devagar, poderia levar menos de 20 minutos para dar a volta. O que eu queria era ganhar tempo. Por isso, fui sem pressa. Mas quando estava apenas na metade do caminho, me deparei com alguns cães. Eram 4 cães e grandes. Estavam furiosos porque eu me aproximei de onde estavam. Sabia que a qualquer momento iriam me atacar. Comecei a dar passos para trás, sem tirar os olhos deles, e quando estava longe o suficiente, comecei a correr. Não podia dar a volta pelo caminho que vim porque precisava encontrar algum lugar alto para sair do alcance dos cães. Podia ouvir que estavam me perseguindo, latindo muito alto. Quando passei por um beco, alguém me puxou pelo braço e me fez entrar no beco. Era um morador de rua, e eu quis dizer a ele que uns cães estavam me perseguindo, mas ele, com um sinal, apenas disse para que eu ficasse em silêncio. Os cães continuavam latindo, mas eu não podia mais ouvir que estavam correndo. Eu olhei um pouco. Estavam cercando uma besta horrível. Essa besta estava em 2 patas. Era mais alta do que eu. Todo o seu corpo estava coberto por pelos negros. Sua cabeça parecia de um cachorro e porco ao mesmo tempo. O mais grotesco era que seus ossos, os ossos de suas costas, saíam de sua carne e podiam se mover. O morador de rua também estava olhando.
Ele me disse que aquilo era o lobisomem. Perguntei a ele se ele sabia de onde tinha vindo. Ele respondeu que quando virou a esquina, tinha pulado de um prédio com a intenção de me pegar, mas os cães o tinham impedido. O morador de rua e eu vimos como os 4 cães latiam para o lobisomem. O monstro apenas os observava. Toda vez que dava um passo, como se estivesse procurando uma maneira de sair sem brigar, os cães tentavam mordê-lo e advertiam. De repente, um dos cães decidiu atacá-lo. Foi direto para morder uma de suas pernas. O lobisomem agarrou o cão e o soltou da perna e o lançou longe. Então os outros 2 cães atacaram mordendo cada um uma perna, limitando a mobilidade do lobisomem. O monstro tentou pegar um dos cães, mas o 4º cão se lançou em seu braço e deixou cair seu peso. O lobisomem caiu no chão. Então o cachorro que tinha sido lançado voltou ao ataque e foi direto para a cabeça da criatura. O morador de rua e eu estávamos perplexos. Os cães arrancavam pedaços de sua carne enquanto reuniam o lobisomem. O lobisomem se queixava, mas não se levantava. O primeiro cão que tinha sido lançado foi novamente lançado. O monstro conseguiu se levantar, apoiando-se no braço que estava sendo mordido. Ele tentava se livrar dos cães, mas não conseguia. Em um movimento estranho, o lobisomem conseguiu pegar um dos cães em uma de suas mandíbulas. O focinho dessa besta era tão grande que literalmente arrancou as costas do pobre cão. 3 cães saíram correndo. O lobisomem estava sangrando muito. Parecia que não tinha mais forças. Deixou cair todo o seu peso no pavimento. O lobisomem ficou caído e, aos poucos, começou a voltar à sua forma humana, enquanto exalava um cheiro horrível de cachorro molhado. O morador de rua me disse que era melhor irmos embora, porque se aquela coisa percebesse que nós tínhamos o visto, nos mataria. Nós 2 começamos a caminhar para longe dali. Quando tínhamos avançado uma quadra, senti um olhar nas minhas costas. Eu olhei para trás e o lobisomem estava em sua forma humana, de joelhos, olhando diretamente para nós, enquanto o líquido vermelho jorrava de suas feridas. Não disse nada ao morador. Ele me perguntou para onde eu morava e me disse que me acompanharia, que era melhor para os 2 não andar sozinhos. Caminhamos juntos até chegarmos ao extremo da passagem subterrânea. Perguntei onde ele costumava ficar regularmente. Ele me disse que perto da praça da igreja, que lá eu poderia encontrá-lo se precisasse. Alguns dias depois, fui procurá-lo, mas não precisava de nada. Eu só queria agradecer porque se não fosse por ele, talvez eu não estaria mais aqui. Porém, eu não o encontrei mais. Não sabia seu nome, nem como chamá-lo. Tudo o que pude fazer foi descrevê-lo para pessoas que trabalhavam nos semáforos, caso alguém por acaso soubesse onde ele estava. Um menino conseguiu me dar informações. Disse que tinha ouvido alguém dizer que seu corpo foi encontrado na mata. Parecia que uma matilha de cães o tinha destroçado. Aí percebi que o lobisomem o tinha feito. Aquele ser estava consciente de que nós o tínhamos visto. Passou uma semana. Todos esses dias consegui sair cedo. A próxima semana foi igual. Inevitavelmente chegou o fim do mês e, portanto, havia a possibilidade de eu ter que sair tarde do trabalho. E assim foi. Ainda uso aquela medalha até hoje que me protegeu daquele lobisomem. E espero que aqueles homens que deram suas vidas para me proteger possam estar em paz. Caros amigos, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço muito a ajuda de vocês, porque o YouTube não está entregando os vídeos aqui do canal. Infelizmente, são poucas as pessoas que estão recebendo os vídeos. Tem muitas pessoas que lá no Facebook ou no Instagram estão perguntando se eu estou postando vídeo, porque eu parei de postar os vídeos, porque não estão recebendo os meus relatos. Mas eu avisei para elas que sim, todos os dias, de segunda a sexta, eu estou postando vídeo. E elas não estão recebendo porque não comentam ou deixam um like. Então o YouTube, ele entende que as pessoas não gostam do vídeo. Então se você quiser continuar recebendo os vídeos do canal, é necessário que você deixe o seu like e principalmente deixe um pequeno comentário. É muito importante também verificar se a sua inscrição está ativa no canal, porque o YouTube, infelizmente, ele cancela a inscrição das pessoas no meu canal. Então vão lá e se inscrevam de novo. Ative o sino de notificações. Bem, galera,
esses são os relatos de hoje. Também, se você quiser ajudar o canal fazendo qualquer doação em qualquer valor, e claro, se não for fazer falta para você, a chave do Pix é essa que está aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição desse vídeo. E assim você pode ajudar o meu trabalho. Bem, galera, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo.